Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos nós somos soldados de Cristo. Todos nós, em 2 Timóteo, nos fala muito bem disso, no capítulo 2. E o que é ser um soldado de Cristo? O que é ser um bom soldado de Jesus Cristo? É ser um cristão preparado, conhecedor da palavra, devoto à causa do reino de Deus, calejado para a batalha, preparado espiritualmente para sofrer. Que busque a vitória com todas as energias do seu ser, para que possa dizer: eu sou um bom soldado de Cristo. Esse soldado deve estar sempre disposto a suportar as dificuldades, sem se desencantar da vida, sem se desesperar, mas na esperança da vitória que é certa. Saber que o Deus a quem ele adora, a quem ele serve, é um general dos generais para nos dar as boas novas e o renovo com a grande vitória. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5, ele nos diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, conhecedor da sua profissão. Nós somos soldados de Cristo. A promessa de Deus é que as bênçãos nos chegarão, a vitória nos chegarão com a nossa dedicação, com a nossa fidelidade à palavra e ao bom Deus. Não é? Portanto, a boa parte dos servos de Deus falha no empenhar-se com perseverança nas coisas espirituais e na missão cristã de pregar o Evangelho, vivendo o Evangelho com energia, com dignidade, com devoção, com determinação, que realmente o cristianismo merece. Não é? Nós não enveredamos hoje pelos caminhos da riqueza, do poder, das promessas enganosas. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos diz: toma a tua cruz e segue-me. Se nós só tivermos força, pudor, dignidade, honra, de continuarmos com a nossa cruz, honrando o nome do Senhor Jesus, as bênçãos carnais, as bênçãos humanas nos chegarão. Sim, as bênçãos humanas foram feitas para os servos de Deus. E nós as recebemos se nós formos a Ele fiel. Por quê? Porque nós fomos destituídos desse direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu ao mundo, tornou-se homem, sofreu como nós, para ser um vencedor, e nós também o seremos por Ele. Portanto, nós temos que estar sempre dispostos, firmes, constantes em atalaia, preparados, não só para as bênçãos mundanas, mas para as bênçãos, para as dificuldades espirituais, porque a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta é contra o espírito, contra a carne, que contamina, que denegrida a imagem, a moral, o caráter, a dignidade e a honra. Alguns cristãos são fracos no viver, idealizados por ideais vãs, carnais,
Esquece da idealização que devia ter por Cristo Jesus, na dedicação, no zelo devido, né? A se dedicarem mais, integrar toda a sua força, ao seu intelecto, às suas habilidades, nas coisas da vida de Deus, na vida cristã e não na vida terrena. Mas, ao contrário, entregue na mundana, cedendo aos seus próprios caprichos, em vez de agradar ao seu general, ao Deus Todo-Poderoso. Muitos líderes espirituais se perderam na ambição das coisas materiais, preocupados com salários e dinheiro, valorizam o que Deus não valoriza, negligenciam o que Deus considera desconsideram o que Deus considera valioso. Aqui vi uma reportagem ontem com minha esposa, um pastor ganhando 750 mil reais. Não é absurdo, não é absurdo. Mas na igreja dele, quantos estão passando necessidades? Quantos estão passando fome? O seu carro não comprou com o seu salário, o carro comprou com o dinheiro da igreja. A casa que mora não paga aluguel porque é da igreja. E os seus membros lá no final, como estão eles? É preciso meditar, é preciso corrigir esta falha humana nos cristãos. Nós não somos mais humanos, nós somos espirituais. Nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. Ele nos diz que os pássaros, as aves, os animais não plantam, mas têm o seu alimento. Que aquele que o serve não mendigará o pão. Para corrigir, meu irmão, esse foco do cristão em que luta por Cristo, o apóstolo Paulo nos compara a conversão ao alistamento militar. E ele usa comparações em diversas situações. Vamos ver em Romanos capítulo 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, no meu corpo, nos meus olhos, na minha boca, no meu pegar, no meu desejar. Devemos nos corrigir, nos patrulhar, nos olharmos nos espelhos e dizermos o que errei ontem, para que eu não corrija, para que eu não erre hoje. Nos membros do meu corpo, na minha carne, nas minhas propensões corruptas e pecaminosas. Vamos nos corrigir, lutar. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, meu amado, não sejamos estes mortos-vivos que estão aí, estes carnais que as apresentam só na ambição do ter hoje e o perder amanhã, quando não acordar, quando não amanhecer, quando não mais puder se mexer. Vivamos em espírito e em verdade, vivamos com este Cristo em nosso coração, vivamos com seus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos garantindo sucesso nesta vida e na outra que será eterna. Portanto, meu amado, é preciso nós estarmos conscientes do que somos. Não é? É preciso também nós fazermos uma comparação, anote os versículos e faça a comparação. Em Romanos 6,13, né? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os membros a Deus
como instrumento de justiça. Coisa maravilhosa e abençoada, esclarecedora para cada um de nós. Meus amados, Jesus nos ama e Ele está voltando. E nós precisamos orar, nos santificarmos para podermos ter realmente a condição de dizermos: estamos preparados para a vinda de Jesus, que está para acontecer. O dia, ninguém sabe, mas irá acontecer algum dia. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, 7, ele nos diz: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? São os donos, são os proprietários primeiros. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos proprietários de tudo que os nossos olhos possam enxergar, porque o nosso Pai é o Criador de tudo. É preciso entendermos. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele nos diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Este versículo quer dizer que, como cristãos, estamos envolvidos em uma batalha espiritual contra as forças do mal. E devemos estar preparados e utilizar as armas espirituais que Deus nos dá para resistir ao inimigo. Você está preparado? Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 18, ele diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que o para que aprendam a não blasfemar contra Deus. Quantos você já ouviu blasfemando contra Deus? Quantos já ouviu renegando a fé? Agora mesmo, esse grupo que partiu com um grupo de pastores, seguindo a esquerda, voltando, dando poderes a Satanás. É a mesma coisa, você vai num carro, você para no lugar e chega pedindo uma certa quantia para o espiritismo, e você dá, pensando que está fazendo bem, mas não está. Você está ajudando a Satanás a criar adeptos, seguidores. Você quer ajudar alguém? Ajude pessoalmente. Ajude pelo seu próprio ser. Quem se dedica a servir a Deus deve apresentar-se e deve aprender a viver como um soldado, enfrentando corajosamente as dificuldades, uma grande batalha, uma grande guerra. O bom soldado, meu irmão, não pode ser derrotado. A mensagem da graça pode trazer sofrimento a quem se propõe a vivê-la. Contudo, o cristão deve preservar nela como um bravo soldado em seu posto. A mensagem também, meus irmãos, a mensagem da graça precisa de cristãos devotos, leais e resistentes, como os bons soldados, para proclamá-la numa sociedade alheia, indiferente e incrédula em que nós estamos vivendo. O Deus Todo-Poderoso nos preparou, através da Bíblia Sagrada, da orientação do apóstolo Paulo, que é um dos maiores orientadores dos cristãos, e da vida que devemos viver. O cristão, como um bom soldado, meu irmão, não age como um turista. Não vai para o exterior para ficar passeando. Ele vai à mata, ele vai à selva, em busca do pecador. O cristão, como um bom soldado, jamais agirá como um turista. O cristão engajado no serviço do mestre terá de lidar com o sofrimento, com a rejeição e até a perseguição. O cristão em ação vive
vive mais como soldado numa guerra do que como criança num parque de diversões. Nós somos soldados de Cristo e deveremos viver como soldados. Quem entrega ao serviço de Cristo deve se desvencilhar completamente de todo o embaraço para não se desviar do foco espiritual, daquilo a que ele se propôs para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ainda nos diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Quem se enganja no exército de Cristo se abstém de tudo que atrapalha no desenvolvimento da batalha espiritual. Quem se alista no exército de Cristo deixa de dar atenção às coisas desta vida para representar a bandeira do reino de Deus. Isto sim é ser cristão. Jesus já havia dito isso algum tempo atrás, em suas palavras. Em uma parábola, em Marcos capítulo 4, ele diz: e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Portanto, devemos ter cuidado, pregarmos a mensagem nos lugares certos. Em Marcos capítulo 4, versículo 7, ou melhor, é isso mesmo, 4, 7, ele nos diz: e outra caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Muitos estão na igreja e com anos e anos caem fora. Não resiste porque não tiveram alicerce em sua base. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem as palavras. Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e das ambições de outras coisas entram e sufocam a palavra, e ele não cresce, não frutifica. É aquela figueira que Deus manda cortar. O único negócio deve se usar todos os recursos, toda a nossa habilidade, todas as nossas atividades sejam entregues, dirigidas por Deus, para que nós possamos avançar na missão evangelizadora de Jesus Cristo. O único negócio, meu amado amigo, o único negócio deve ser usar todos os recursos, todas as habilidades, todas as nossas atividades devem ser para avançar na missão de evangelizar o Brasil e o mundo. É muito importante, porque nós temos muitas dificuldades. A única prioridade deve ser Cristo em nossa casa, no trabalho, no lazer, no mercado, na escola, na faculdade, no caminho que nós fazemos. O único negócio que devemos ter, meu irmão, são justamente estas qualidades, a habilidade para fazer avançar a missão de Jesus Cristo. Quem deseja ser leal a Cristo, eficiente na batalha, confia e obedece à voz de comando do seu general. Ele é celestial, ele é o Deus Todo-Poderoso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele nos diz: assim como um soldado, o cristão não vive para agradar a si mesmo, mas no seu general, que dita a direção e as regras da batalha. Preparai-vos para a grande batalha. Está para acontecer. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você é um soldado, e um soldado está sempre preparado para a batalha, para enfrentá-la com dignidade, com honra, de cabeça erguida, com os anjos ao seu derredor e o Espírito Santo de Deus no seu coração. E a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.